Vocês acreditariam se eu dissesse que, ao longo da história, existiram pessoas que pareciam desafiar completamente a lógica? Uma mulher que deu à luz a coelhos, um homem com um segundo rosto sob o próprio, um prisioneiro cuja identidade permanece um segredo até hoje. Neste vídeo vou te apresentar 7 indivíduos reais cujas histórias são tão estranhas que parecem saídas de um conto fantástico. Fique até o final, você não vai querer perder o último caso. Vamos começar! No século XVII, 2 irmãos italianos chocaram toda a Europa, Lázarus e Johannes Battista Colloredo. Mas eles não eram gêmeos comuns. Johannes era conectado ao abdômen do irmão, mas seu corpo nunca se desenvolveu totalmente. Tinha cabeça, 2 braços e uma perna, porém não falava nem se movia. Lázarus, por outro lado, era saudável e levava a vida carregando o irmão junto a si, para onde quer que fosse. Juntos viajaram por toda a Europa, exibidos em feiras e espetáculos que atraíam multidões. Apesar da estranheza, Lázarus era educado e muito protetor com Johannes. Conta-se que certa vez, quando um homem zombou do irmão, Lázarus perdeu o controle e matou o agressor. Foi condenado à morte, até lembrar aos juízes: "Se me enforcarem, meu irmão inocente morre comigo." A corte ficou sem resposta. A sentença foi cancelada e Lázarus recebeu a liberdade. Uma história singular, 2 vidas unidas de um jeito que nem a morte pôde separar. Séculos depois, surge outro caso impressionante: Gary Turner, da Inglaterra. Gary sofre de uma condição rara chamada Síndrome de Ehlers-Danlos, um distúrbio que enfraquece o colágeno do corpo. Resultado, sua pele é extremamente elástica. Ao invés de esconder sua condição, Gary transformou isso em sua marca. Em 1999, em Los Angeles, ele realizou seu feito mais famoso: esticou a pele da barriga a impressionantes 15,9 centímetros, conquistando o Guinness World Records como o homem de pele mais elásticas do planeta. Hoje, ele aparece em documentários e programas de TV, mostrando que o que muitos veriam como fraqueza se tornou sua maior força. Agora, uma das maiores intrigas da França do século XVII. Um prisioneiro que, a mando do rei Luís XIV, passou 34 anos encarcerado, sempre usando uma máscara de ferro que jamais podia ser retirada. Nem guardas, nem médicos, ninguém viu seu rosto, nem após a sua morte em 1703. Quem era ele? E por que o rei Luís XIV queria tanto esconder sua identidade? 3 teorias se tornaram as mais famosas. A primeira era o irmão gêmeo do rei, um possível irmão idêntico que teria direito ao trono, uma ameaça política enorme. A segunda possibilidade era o verdadeiro pai de Luís XIV. Segundo essa hipótese, o rei teria escondido o homem para evitar escândalos sobre a sua origem. E a terceira, um praticante de magia negra. É uma teoria mais fraca, mas que circulou por muito tempo, sugerindo que o homem teria ofendido o rei com feitiçaria. Livros, filmes e lendas alimentam esse mistério até hoje, mas a verdade permanece trancada pela história. Em 1890, nasceu na Polônia Stefan Brybowski, que ficaria conhecido mundialmente como Lionel, o Homem-Leão. Stefan sofria de hipertricose, uma condição que faz crescer pelos longos e densos por todo o corpo, inclusive rosto e orelhas. Seu cabelo chegava a 15 centímetros, o que lhe dava uma aparência quase animal. Abandonado pela família, acabou sendo acolhido por um showman e levado aos palcos de circos europeus e americanos. Mas Stefan não era aquilo que muitos esperavam. Ele era gentil, estudioso, falava várias línguas e tocava piano. Por trás da aparência incomum,
existia um homem brilhante. Ele se aposentou nos anos 1930 e morreu aos 43 anos. Sua mensagem: ser diferente não diminui ninguém. Às vezes, é justamente isso que torna alguém extraordinário. Em 1783, em Bengala, nasceu um menino que desconcertou médicos e curiosos. Ele possuía uma segunda cabeça, posicionada sobre a própria. A avó, assustada, tentou jogá-lo no fogo, acreditando ser um mau presságio. O bebê foi salvo, mas ficou com a orelha queimada. Quando cresceu, tornou-se um fenômeno. Pessoas viajavam para vê-lo, e muitas famílias ricas pagavam para recebê-lo em casa como uma maravilha viva. E o mais estranho, a segunda cabeça parecia ter vida própria. Relatos dizem que, quando uma cabeça sorria, a outra parecia entristecer. Quando uma dormia, a outra ficava desperta. Às vezes chorava do nada, como se tivesse consciência. Aos 4 anos, uma cobra o picou, e o menino morreu imediatamente. Médicos britânicos tentaram comprar o corpo, mas os pais recusaram. Mesmo assim, semanas depois, agentes da Companhia das Índias exumaram o cadáver. O crânio de 2 cabeças foi levado para a Inglaterra, onde acredita-se que permanece até hoje em um museu, um caso que até agora desafia explicações completas. Em 1726, na pequena Godalming, Inglaterra, Mary Toft deixou todo o país em choque. Após um aborto, Mary disse que começou a sentir desejos estranhos por carne de coelho, e logo depois passou a afirmar que estava dando à luz a coelhos. Médicos respeitados examinaram Mary, relataram ver partes de coelhos saindo de seu corpo. A história chegou ao rei Jorge I, que enviou sua equipe pessoal para investigar, até que a verdade veio à tona. Mary confessou que tudo era uma farsa. Ela inseria pedaços de coelho dentro do próprio corpo para simular o parto. O escândalo virou um vexame nacional e marcou a medicina como um dos maiores enganos já registrados. Por fim, uma história inspiradora. Prince Ranjan, nascido em 1871 na Guiana. Ele nasceu com tetramelia, ou seja, sem braços e sem pernas. Mesmo assim, Ranjan nunca se deixou limitar. Nos espetáculos ficou conhecido como Homem-Lagarta ou Homem-Torso e surpreendia o público realizando tarefas impossíveis. Ele escrevia, acendia cigarros e até se barbeava, tudo usando apenas boca, dentes e ombros. Falava 5 línguas e era reconhecido como um artista inteligente e carismático. Em 1932 apareceu no filme Freaks, interpretando ele mesmo. Ranjan morreu em 1940, mas sua história continua como prova de que a verdadeira força não está no corpo, mas na vontade. Então, qual dessas histórias mais te impressionou? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se quiser mais vídeos sobre mistérios reais da história, já se inscreva no canal e ative o sininho. Obrigado por assistir e até um próximo vídeo.